a primeira coisa, né? A obesidade é uma doença. É isso aí, Hamilton. Essa é uma luta nossa aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Sociedade Mundial. Então, nos congressos a gente fala muito sobre isso, essa conscientização de que a obesidade é uma doença. Hoje em dia, a fome, a gente já sabe que a fome, ela é uma consequência da obesidade, ou seja, um sintoma da obesidade. É muito difícil emagrecer. Então, essa doença obesidade está ficando cada vez mais frequente e a cirurgia bariátrica, com o seu desenvolvimento nos últimos anos, eu posso colocar aí nos últimos 25 a 30 anos, onde ela começou a ter maior número, né? Uhum. E nos últimos 20 anos ela desenvolveu demais da conta. Então não é mais aquele bicho de 7 cabeças, aquele cortão imenso na barriga. Hoje em dia a gente faz por videolaparoscopia, pequenos cortinhos, né? E a recuperação é muito mais rápida, a evolução da dieta acaba sendo muito mais rápida. E se o paciente aderir certinho ao tratamento, porque eu costumo falar que é um tratamento, né? Não é só a cirurgia, é todo um acompanhamento pré e pós-operatório. Então, se tiver essa adesão do paciente, o sucesso é muito frequente. A gente tem aí mais de 90% de sucesso na cirurgia bariátrica em 5 anos. Mas uma coisa importante também é o paciente ou a pessoa que está acima do peso ou obesa, ela aceitar que ela é uma pessoa doente, né? Isso é o mais importante primeiro. Na verdade, essa pessoa já chega muito estigmatizada, né? Sim. Ela chega até com um pouco de vergonha por estar ali no consultório, como se fosse uma derrota. É minha última recurso, né? Meu último recurso. Eu falo que não é o último recurso, mas talvez a cirurgia, dependendo do estágio de obesidade, a gente fala que é o melhor recurso, é a melhor arma para emagrecer. Porque isso são dados de estudos mundiais que o paciente que tem uma obesidade grau 2 ou 3, ou seja, obesidade com IMC, depois eu vou ensinar certinho a calcular o IMC aí de cada um, mas o IMC maior que 35, ele tem aproximadamente 2% de sucesso no tratamento clínico em 5 anos. Ou seja, ele começa uma dieta hoje, daqui 5 anos apenas 2% conseguiram emagrecer e se manter magros nesses 5 anos. Então, às vezes, até, isso é muito comum, o efeito sanfona que a gente fala, né? Consegue emagrecer um pouco, tem aí os remédios, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre os remédios, as novas drogas, né? Que estão ajudando muito nesse tratamento, mas acaba abandonando. E quando ele abandona, ele acha que é um fracassado, não conseguir fazer a dieta. Mas não é isso, Hamilton. Porque assim, se a gente pensar no ser humano, lei natural, aquela questão, né, de sobrevivência, o mais forte sobrevive. Então a gente vai lá para a era dos homens das cavernas. Sim. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha supermercado, não tinha leite condensado, enfim. Esse homem das cavernas, ele tinha que levantar e caçar. Sim. E quando ele vai levantar e caçar, ele tem que ter esse instinto de sobrevivência. É um instinto, as coisas instintivas nossas são animais. A gente é animal, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho um cachorro há 20 anos, ele é meu melhor amigo. Põe lá uma comida boa, um pedaço de carne e bota a mão lá pra você ver, ele vai te morder. Sim. Então a gente também é assim. Então às vezes a gente come sem pensar. E esse homem das cavernas, ele levanta, tem um instinto para caçar. E o nosso corpo, o corpo desse homem das cavernas, ele tem uma defesa metabólica. Ou seja, ele diminui o metabolismo, ele gasta o menos de energia possível para esse homem sobreviver com aquilo que ele conseguiu caçar. E assim foi a evolução dos anos, né? E assim nós chegamos até hoje com as coisas, as tecnologias, né? A gente não faz esforço nem para abrir o vidro do carro mais, né? Sim, nem para trocar a marcha hoje em dia. Trocar a marcha, a gente faz automático, controle, né? Para tudo. Controle da televisão. Sai da bunda, prega Alexa hoje, né? Alexa. Então, assim, a gente diminui muito o nosso esforço, o nosso gasto energético. E, querendo ou não, a gente vai acumulando energia. E aí a outra coisa, só emendando aí esse assunto para a gente entender a obesidade realmente, né? Imagina que você hoje, um ser humano, come aproximadamente aí 1.500 a 2.000 calorias. Vamos colocar aí 2.000 calorias por dia. Sim. Ok? Aí você vai na nutricionista, vou fazer uma dieta. A nutricionista vai traçar a sua dieta de 1.000, 1.200 calorias por dia. O seu corpo, infelizmente, ele não entende, ele não sabe que você precisa e quer emagrecer. O que ele faz? Ele vai aumentar a sua fome
e vai diminuir o seu metabolismo. Então fica cada vez mais difícil você perder peso e você conseguir controlar a sua fome. Olha que interessante, né? A gente nunca pensa nisso, né? Mas olha que perfeito que é o nosso corpo, entre aspas, porque acaba que isso dificulta muito combater essa doença. E aí é por isso que a gente não consegue emagrecer. Muita gente fala, eu ouço muito isso no consultório dos pacientes que vão operar. Minha mãe, minha avó fala, não vai fazer a cirurgia, fecha a boca que é fácil, vai fazer uma atividade física. A gente sabe então, depois de tudo isso falado, que não é fácil. E uma das coisas interessantes também, eu não sei se saiu alguma, eu não sei onde que eu estava lendo sobre isso aí, é que durante a pandemia aumentou também o número de pessoas obesas, né? Porque muita gente ficou em casa, não tinha como fazer nada, então você pedia, vamos supor assim, uma comida em casa, as coisas em casa. O André mesmo falou que engordou 20 quilos, só que ele perdeu 15 agora, ou seja, agora ele está com 5 ainda em haver, né? Mas é porque você está em casa, você não tem nada para você fazer, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Você está fazendo o que em casa? Você vai lá e belisca alguma coisa, come alguma coisinha e tal. Isso aí também afetou bastante durante a Covid. Isso foi uma realidade que a gente viu assim a olhos nus, né? Existiu aí 2 fatores muito importantes, muito chamativos durante a pandemia. Um deles foi o aumento da prevalência da obesidade. Então, é isso tudo que você falou. Ele está em casa, ele está beliscando, ele está ansioso, ele não sabe se ele vai ter o emprego dele, ele não sabe se a pandemia vai acabar. Lembra? Comecinho da pandemia, começou em março. Não, vamos fechar aí as coisas, em abril a gente abre. Ficava esperando aí como é que fala? A coisa do Mandetta lá, que toda hora ia cair lá, o negócio e não caía nada, né? Então, isso gerou muita ansiedade. E aí, as academias fecharam, os clubes fecharam, quem jogava futebol parou de jogar futebol, quem jogava vôlei parou de... Enfim. Então, realmente cresceu a prevalência da obesidade. Isso aí não tem dúvida. A gente entrevista, né, nossos pacientes, e aí como foi e tal. Doutor, na pandemia eu ganhei 20 quilos. Então E a outra coisa que chamou muita atenção durante a pandemia foi que a obesidade foi um fator de risco para a gravidade da doença, né? Sim. A obesidade foi um fator de risco muito importante para a gravidade e para a mortalidade. Então, a gente viu que os pacientes obesos, por si só, eles tinham um risco muito aumentado em relação à COVID, né? A desenvolver a forma grave de COVID. Então, isso chamou muita atenção também. Por um lado, subiu a obesidade. Por outro lado, chamou a atenção de que as pessoas têm que tratar a obesidade. Então, a procura por tratar a obesidade, procura até pela cirurgia bariátrica, aumentou muito também depois da pandemia. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.